Olá, vão entrando. Vamos aguardar um pouquinho até que o Instagram chame todos que quiserem estar assistindo a esta live sobre a brasileira que descobriu a localização da mente. Vão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que eu estava ausente, me refugiei em algumas práticas, alguns estudos, enfim. Mas estou aqui novamente, porque depois que a gente desenvolve a nossa habilidade aí, né, de engendrar, se auto-engendrar. Seja muito bem-vinda, Leandra, seja muito bem-vinda. Eu estou iniciando a live agora, vão entrando aos pouquinhos. Se vocês quiserem compartilhar, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Vão compartilhando, a gente vai falar aqui sobre a mente, sobre uma descoberta de uma brasileira que possivelmente tenha descoberto a localização da mente e o quanto isso interfere na vida prática do dia a dia, tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Se vocês estiverem ouvindo bem, só me fala, porque senão aí eu uso o meu microfone, inclusive. Vou pôr meu microfone aqui, que já tá... Deixa eu pegar aqui. Sejam muito bem-vindos. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque eu não conheço exatamente todo mundo que vai entrando na live, né? Mas estou aqui para tirar dúvidas também. Faz cerca de uns 4 meses aproximadamente que eu não faço live, tá bom? E isso é uma coisa que eu sou apenas uma pessoa que estuda bastante e que traz, depois de bastante tempo, traz para as pessoas aquilo que a gente pode dizer que é a criação, né? Tudo aquilo que a gente pode trazer de bom, ok? E eu venho estudando há muitos anos, tá? Eu venho estudando há muitos anos a mente, principalmente nas questões de autismo, tá? Porque a minha sobrinha, ela foi diagnosticada com autismo, ok? E aí o que isso fez, me motivou? Eu já em 2019, entre 2018 e 2019, eu já estudava muito alguns aspectos de alguns ativos, tá? Em relação à saúde, sempre fui uma buscadora na área da saúde, né? De performance em relação principalmente às questões de anti-aging, tá? Eu estudei muito todas as teorias de David Sinclair, né, que é um grande estudioso aí da área do anti-aging, e outros muitos cientistas, pesquisadores, professores de grandes universidades estrangeiras, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem que ter um referencial. E é complicado quando uma pessoa não vem de academia, não é verdade? Então, o grande fato aqui é que essa descoberta, ela sai, né, em relação à mente, ela não vem de dentro da academia e ela acaba vindo de uma brasileira, né, que vem estudando há anos muitos aspectos, não só da saúde. Seja muito bem-vindo, Ayrton. Se você quiser compartilhar, vai ser muito bacana, tá bom? Uma brasileira que vem estudando há tempos, tanto ativos, né, para essa parte do anti-aging, mas também na área do autismo, porque, como eu disse, a minha sobrinha acabou sendo diagnosticada e, de fato, ela vem com esse quadro do autismo. E isso se tornou aí uma meta minha, né?
Só que aí surgiu a pandemia. E na pandemia, lá no dia 20 de março, mais ou menos, quando uma das maiores emissoras do Brasil falou que os ativos, né, os ativos que são esses ativos naturais, eles são prejudiciais e que tudo que você fizesse em termos de usar uma vitamina C ou qualquer outra medida seria um risco total para a sua saúde. Aquilo realmente penetrou a minha alma e eu me senti efetivamente enfurecida. Por quê? Porque eu conheço muito bem o corpo humano. Tá? Eu conheço muito bem o corpo humano e eu sei as reações que os determinados ativos eles ensejam no corpo. E isso foi muito interessante porque essa ira ela se tornou algo muito positivo. Por quê? Porque eu desenvolvi alguns trabalhos, eu fui uma das precursoras, mesmo não sendo de academia, a compartilhar trabalhos junto com a Fiocruz, né, na época pelo Facebook, e compartilhei com outras muitas instituições que nós achávamos que eram instituições que estavam protegendo a gente, inclusive naquela época, e aí depois você vai entendendo como funciona todo o sistema, e aí você vai compreendendo como as coisas funcionam, e tudo aquilo que te apresentam, tudo aquilo que te contaram não é realidade, né? Tudo aquilo que está por detrás dos interesses, né, da indústria farmacêutica, etc., é muito complexo. E aí eu fiz alguns trabalhos sobre a lactoferrina. Eu já tinha recebido, na época, algumas mensagens de fora, porque a gente trocava com muitas pessoas de fora. Eu já estava conversando com muitas pessoas de fora do Brasil, de grupos de pessoas, de buscadores que estavam querendo entender melhor como seria a melhor medida, a melhor ação, os melhores ativos para que a gente pudesse tomar e realmente preservar a vida das pessoas que a gente ama, das pessoas que estavam aí sobre os nossos cuidados muitas vezes, né? E a gente tinha aí uma gama de médicos totalmente contrários, porque eles acreditam mais no que as emissoras de TV dizem do que nos próprios estudos. Naquela época, eu compartilhei estudos de Linus Pauling sobre vitamina C, das cargas altíssimas de vitamina C que seriam ideais, e inclusive são usados hoje, né? As cargas altas de vitamina C, pelo protocolo de Linus Pauling, você pode trabalhar os aspectos de câncer principalmente, ok? Então isso é muito importante que vocês saibam. Então assim, alguns de vocês que vão assistir depois, inclusive, porque essa live, ela é uma live que será um pouco extensa e será pesada. Por quê? Nesses primeiros 10 minutos eu vou falar um pouco de mim, porque muitas pessoas não me conhecem, né? E eu também entrei e saí das redes muitas vezes por vários problemas que alguns de vocês sabem. Mas o principal é que vocês têm que ter aí bem taxado, né? Que eu não apareci do acaso e eu não surgi do acaso, tá bom? Eu sou resultado vamos supor, do contraste entre o sistema e a verdade. Eu sou aquela que traz, que carrega aquilo que a gente fala que é o encontro entre a ciência e a espiritualidade, porque elas caminham de mãos juntas, e quem não sabe sobre história, quem não entende nada sobre história e acredita que a ciência é alguma coisa discrepante, eu vou contar algumas coisas. Nesses 4 meses que eu fiquei afastada das redes sociais para estar engendrando todo esse material aqui, que ele não veio para mim de graça, ele veio de muita dor, de muita reflexão, de muito atrito interno, de muito trabalho interno também, e porque eu acredito que exista aí um lance até de
por tanto trabalho que eu vinha fazendo já em 2020, 22, 23, 24, enfim, e acabou culminando em 2025 nesse trabalho, ele veio como o que eu chamo de canalização, né? Porque existem conhecimentos aqui que excedem aquilo que é o meu conhecimento prático do dia a dia. Eu tô falando de funções matemáticas, assim, de álgebras de Lie, tá? Eu tô falando de coisas de física quântica que muitas vezes eu não tinha extensão, mas foi me dada uma abertura imensa a respeito disso. Mas isso só veio porque eu tive a dignidade, a coragem de honrar muito a ancestralidade, e a ancestralidade não só minha, mas de tudo que aconteceu no planeta, né? Então, muito embora eu seja cristã, ok? Eu não me resignei ao fato de que eu teria que estudar muito profundamente, mas muito profundamente, tudo que você entende que seja de aspecto obscuro. O que a gente chama de obscuridade? É tudo aquilo que não é que é do Satanás. O obscuro é aquilo que fica nas sombras, é aquilo que não é revelado. Então a gente tem que estudar muito a respeito de ocultismo, muito, e eu estudei muito a respeito de cabala, eu estudei muito sobre tudo que Rudolf Steiner falava, eu estudei muito sobre o que Helena Blavatsky disse, eu estudei muito do que grandes sábios da antiguidade, mais antiga do que você possa imaginar, que desenvolveram alguns tipos de técnica de magia, né? Eu passei nesses meses que eu estava fora estudando, eu fui fazer aula de dança, eu fui fazer massagem, fui aprender a fazer massagem tailandesa, e eu vou contar para vocês o que tudo isso tem a ver, porque cada vez que você aciona uma área do conhecimento que não era ainda nítido para você, você se aprofunda mais em questões pessoais suas. Então, a aula de dança, por exemplo, me trouxe o aspecto das polaridades. Eu já estudava muito Kybalion, né? A gente fala do livro que traz as 7 leis universais, né? E eu sei que a professora Lúcia Helena falava isso, eu tive contato através da Lúcia Helena há mais de 15, 20 anos, quando ela fez o videozinho a respeito do Kybalion dela, mais ou menos isso, eu não lembro a data exata, mas eu me embrenhei muito no mentalismo, né? Fui atrás de bruxaria, fui atrás de magia egípcia para entender vários vieses do como que a ciência era vista e por que depois ela se desvinculou da magia e essas coisas todas. Eu fui estudar tarô, né? E no tarô eu descobri muito sobre geometria, mais profundamente do que na cabala, e eu entendi muito números, né? Para poder estar trazendo aqui para vocês algo que realmente pudesse ter sinergia e fosse uma concatenação. O que eu trago aqui nesse momento é uma cosmovisão, uma nova cosmovisão da realidade que eu chamo de realidade vibracional, ok? Então, eu tô contando tudo isso para que vocês saibam que nada do que vai ser dito aqui, que foi transformado e vai ser lido em formato de documento científico, porque eu tenho que trazer dessa forma, porque eu sou uma pessoa, uma pesquisadora de fora da academia, e se eu sou de fora da academia, existe um rito que eu devo cumprir para que eu dê validade ao meu trabalho. Esse meu trabalho, ele também foi colocado dentro do Google Acadêmico, e ele está sendo colocado também em outros espaços acadêmicos abertos para pesquisadores independentes, ok? E aí, para quem quiser fazer parceria para desenvolvimento, porque lembrando, todo esse projeto ele se inicia com a minha vontade absurda de curar a minha sobrinha. E eu vou dizer mais, eu conheço muito sobre genética, epigenética, tá? E eu posso dizer para vocês, as pessoas que já me acompanham sabem,
o autismo não é visto por mim como algo do gênero de é do planeta dos cetáceos, eles são seres evoluídos. Não, eles foram seres que tiveram a sua corrupção genética, tá? Então é muito importante que você entenda que seja você pai ou mãe, se você tem algum desvio genético já e você teve filho já sabendo que você tinha esse desvio, mas muitas vezes os pais, tem muitos pais atualmente, porque o índice de autismo aumentou abruptamente, né? E a gente sabendo disso, a gente sabe da onde que vem. As coisas não acontecem por acaso. Eu escrevi mais de 8 livros. E a maior parte desses livros eu publiquei e depois tirei, porque alguma coisa me dizia que ainda estava faltando muito. Mas independente disso, eu criei uma dinâmica dentro desses livros, principalmente no Para Pais e Tutores de Autista e o Elixir da Juventude, que falava também, eu sempre falei do autismo lá dentro. A gente sabe como que funcionam as coisas, a gente sabe muito bem como funciona a genética, a gente que estuda, quando eu falo a gente, eu digo eu que estudei, eu sei muito bem como funciona. Eu lembro que uma das lives que eu fiz, eu falei assim, vocês deveriam aprender a fazer tricô, porque uma das coisas que os nossos genes fazem quando eles se comunicam de forma perfeita é tricotar toda essa matriz, que é esse corpo físico que você visualiza, tá bom? Mas antes disso tem muita comunicação, e toda vez que você freia em algum item essa comunicação, você tem bloqueios, e esses bloqueios eles manifestam N tipos de doença, N tipos de reação. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu lembro, porque eu participei de muitos grupos, vamos supor que eu posso dizer para vocês, como o da água plasmada, né, da tecnologia cash. Eu participei de vários grupos, e eu geralmente eu sou uma pessoa que eu causo alguns tipos de impacto nos outros, porque como eu já trago um background de estudo muito grande, porque eu venho estudando isso desde os meus 12 anos de idade, independente de quando foi o que culminou, né? Eu tive a parte que o momento que culmina essa vontade, né, que foi na época de pandemia, e também calhou de ver a situação da minha sobrinha. Eu entrei em contato com um dos maiores especialistas em autismo do Brasil, que estava em academia fora do Brasil, né, já fazendo alguns experimentos. Eu entrei em contato com muitas pessoas e tive acesso a níveis de tratamento que a maior parte das pessoas que eu conheço, tanto aqui tanto no Brasil quanto na Argentina, no Paraguai, enfim, no mundo em geral, as pessoas desconhecem. Então eu tive acesso a muita informação, e essa informação fez um boom na minha cabeça, me deu realmente, como eu falei, esse background para que eu trouxesse uma concatenação, uma estruturação de uma forma muito linear e objetiva, para que eu pudesse trazer para dentro, muitas vezes, de áreas que a gente fala da saúde, né, área da educação, porque esse trabalho não é só sobre cura, esse trabalho é sobre a gente mudar a sociedade em geral, porque é isso, se a gente quer impactar, se a gente realmente quer impactar, se realmente a gente quer fazer a diferença, a gente não faz a diferença em um núcleo só. A gente não traz aquilo que a gente reconhece como verdade para um tipo de núcleo só. Um conhecimento, ele pode ser muito bem utilizado em várias vertentes. E isso é muito legal, porque eu estava conversando com uma amiga minha bem rapidamente, eu estava gravando uma das chamadas para trazer vocês, enfim, e aí a Sueli, ela estava passando e ela falou pra mim qual seria a configuração, né? Porque ela falou, Jaci, não dá pra empregar em tudo, porque em tudo, quando você é multitask, as pessoas não gera credibilidade, mas você tem como criar uma plataforma e você distribuir para dentro dessa plataforma e realmente impactar todas as áreas, 360 graus daquilo que a gente fala que é o que o humano permeia, né? Que é a parte social, a parte educacional, a parte de saúde, bem-estar, finanças, enfim, tudo que você possa imaginar. Então eu vou pedir licença para vocês
para iniciar essa jornada, né? Eu já tô aqui faz aproximadamente uns 15, 20 minutos. Tô esperando o pessoal entrar, né? Porque eu sei que esse horário é um horário meio complicado, mas eu iniciei a live às 19 horas porque eu sabia que eu ia demorar aqui, entende? E sabendo disso, porque este vídeo, esta live, ela vai me servir, tô repetindo novamente, como instrumento, né, do rito que dá credibilidade a esse trabalho, porque como eu disse para vocês já anteriormente também, eu sou uma pesquisadora autodidata e independente, e para que esse meu trabalho ele possa entrar, né, muitas vezes para dentro de algum tipo de projeto em termos de ciência e pesquisa, eu preciso fazer, né, subir essa escada de Jacó aí, que requer que a gente tenha aí essa sequência, ok? Então, assim, como é um trabalho técnico, né, científico, eu tenho que ler, ok? Só que aí eu começo com uma abertura e vou pedir licença para vocês, porque eu acredito muito que o que eu aporto aqui, todo esse trabalho, ele aporta a verdade. E a gente sabe que todo conhecimento, ele é uma faca de dois gumes. E foi o que meu irmão falou pra mim, né? Jaci, você tem certeza que você vai compartilhar isso? Eu falei assim, até onde eu entendi da minha intuição, que é para que eu compartilhe, porque tá na hora de fazer esse trabalho junto com a humanidade. Vocês podem achar meio estranho eu falar e usar determinados termos, mas foi exatamente assim que veio para mim. Porque assim como o cara que desenvolveu a bomba atômica, ele desenvolveu no afã, né, de fazer algo bom para a humanidade, usaram da forma incorreta. Mas isso a gente não tem muito como determinar, a gente só tem que trazer a nova era, colocar a nova era em prática, né? E eu acredito muito no meu trabalho, eu acredito muito em mim, e eu sei que o que tem acima de mim, vamos dizer, né, não é nem abaixo, e muitas vezes do lado e acima, são, vou chamar de entidades de muita luz, tá? E vocês vão entender conforme eu for lendo para vocês. Não é brincadeira isso aqui, eu não vim falar nada de que eu não domine plenamente, e qualquer pessoa que quiser conversar comigo, e vocês que já me conhecem já sabem o nível que eu chego em termos de profundidade em todos os assuntos que eu trago para dentro de live, né? Então eu conto que vocês estejam aí também, que vocês peguem papel e caneta, porque não vou conseguir ler o que está escrito. Então deixem para mim, olha, Jaci, eu percebi que você falou tal coisa, ou eu discordo, né? Mas o que vocês têm que relembrar é que isso é uma cosmovisão criada pela minha pessoa, tá? A cosmovisão é uma visão de tudo que engloba a vida, e a vida no visível e no invisível, ok? Então eu vou iniciar fazendo a leitura de selo de consagração. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei o que eu carrego, e eu sei a responsabilidade que é carregar o que eu tenho de informação aqui. Então eu inicio assim: que toda palavra aqui pronunciada reverbere apenas onde houver ressonância com o bem. Que o campo da minha entrega seja espelho e não prisão, e que minha missão jamais seja desviada, e que minha frequência seja sempre o meu guia, e que a luz da verdade seja a minha única e soberana verdade. Ok? Então eu começo o meu trabalho da seguinte forma: o todo, aquilo que vocês geralmente chamam de Deus, não é Deus. Mas vamos lá. O todo é a consciência em puro potencial. Ele ainda não vibra, mas contém a capacidade de vibrar tudo. Ele ainda não cria, mas é ventre cósmico de onde toda a criação pode emergir. Ele ainda não pensa,
nem sente, nem escolhe, porque ainda não há outro para refletir. Ele é, mas não sabe que é, até se perceber. Eu começo falando sobre o todo, de uma forma mais esotérica. E aí vocês têm que entender que tudo que eu tenho de conhecimento não vem só do plano esotérico. Ele vem da física, da química, da genética, né? Da biologia sintética, ok? Eu adoro a biologia sintética, que eu sei que eu consigo fazer muito, e através desse trabalho aqui eu posso usar em qualquer um, seja na bioinformática, na biologia sintética, na genética, tudo aqui pode ser usado. Eu posso usar numa escola, ok? Como que tudo começou, né? Começou desde antes, mas o ápice desse trabalho, ele começa com esse carrinho aqui, ó. Esse carrinho é um carrinho de fricção. Para que ele tenha energia, é necessário que eu empregue uma força, ok? Então, tudo começou por causa desse carrinho. Eu entro em estados assim, tipo, alterados de consciência. Quando eu me foco, eu não tomo nada, viu, gente? É apenas um estado em mim mesma. E aí eu tava observando e fiz um questionamento. E eu compartilhei com vocês exatamente o momento desse questionamento nos meus stories. Porque aos poucos eu fui colocando algumas coisas lá. E aí eu falo assim pra vocês: por que todo mundo fala que tudo que existe é energia? E eu comecei a me questionar. Não, não é energia. Tudo é uma interação. Primeiro tem o todo, e o todo se dobra, ou ele se auto-engendra. Eu vou dar a figura para vocês da matriosca. Se vocês não conhecem a matriosca é uma bonequinha, símbolo da Rússia, inclusive, né? E dentro da matriosca tem várias outras bonequinhas. O autoengendramento se inicia porque o todo se dobra. O todo, que não é Deus, porque ele nem se reconhece, ele é puro potencial, ele se dobra. Nesse processo, você tem a polaridade, a dualidade, feminino e masculino, interagindo. Então a dualidade interage nesse campo, que é um útero. Esse espaço é onde tudo acontece. Por isso que a gente tem a figura do 3, da trindade do triângulo. Então, o 3 é a polaridade feminina e a masculina em atrito. E aí a gente tem o espaço. E aí eu vou explicar melhor para vocês. Isso aqui é uma pilha. A pilha tem energia? Não, a pilha não tem energia. Mas através de toda uma dinâmica química, o anodo, que é o polo negativo. Ó, outra coisa, a ciência tem mania de estragar a espiritualidade, né? Por quê? Porque na física, né, na química, o anodo é o polo negativo, polaridade masculina. Só que o polo negativo, dentro do esoterismo, enfim, do ocultismo, do que seja, a gente reconhece como polo positivo o anodo, tá? Então o anodo é o polo negativo aqui na pilha, tá? E corresponde à polaridade masculina. E como que funciona a pilha? Tem o cátodo também, que é o polo positivo, que aqui na química eles falam que é o polo feminino, mas não é, polaridade feminina. Então assim, o ánodo, ele dá, ele é um, como que se fala? Ele sofre oxidação, ele dá, né? Não é isso que o homem faz? Ele ejacula
e aí ele dá para dentro do útero, que é o espaço onde vai encontrar um óvulo, que é feminino. Por isso que a figura do homem e da mulher é bem simbólica também, como uma pilha, ok? Só que aquilo que seria o útero aqui na pilha se chama eletrólito, que é o campo onde tudo isso acontece. Por isso que esses três, o campo, o polo feminino, a polaridade feminina e a masculina entram em atrito, um dá e o outro recebe, engendra e cria. Ok? E essa criação gera energia. Por isso que o todo não é energia. Quem fala por aí que tudo é energia, que as energias não tem energia, você vê o espaço não passa energia. No espaço não passa, senão a gente toma choque. Cada um de nós somos uma geometria. Não importa o que seja, que esteja do seu lado, seja humano, não humano, animal ou inorgânico ou orgânico, tudo tem uma geometria e um campo. E dentro de cada uma dessa geometria, desse campo, existe a polaridade feminina e a polaridade masculina, como uma pilha, tá bom? Tudo funciona como uma pilha que tem potencial de gerar energia. Ok? Se você está vivo é porque você está sendo carreado, você está sendo tracionado e você tem essa energia correndo, ok? Então é agora que eu começo formalmente a apresentação dessa live, porque, como eu falei para vocês, eu vou ter que ler, porque isso se trata de um rito que faz parte de realmente dar credibilidade ao trabalho. Eu tenho que fazer esse videozinho aqui, tá bom? Então eu começo assim. Boa noite a todos, é com honra, muita verdade e presença que abro este momento. Este é um encontro que carrega mais do que palavras, carrega uma frequência, um chamado, um ato vibracional. Meu nome é Jacida Veiga Silva e esta live é um marco, não por mim, mas por aquilo que está surgindo através de mim. O que será revelado aqui hoje não vem de uma formação acadêmica convencional, mas de uma pesquisa viva, experiencial, vibracional e contínua, nascida da dor, da busca, da escuta profunda e da entrega. Sou uma brasileira com muita honra, pesquisadora independente e autodidata, sem diploma científico tradicional, mas com uma trajetória de décadas observando, investigando e percebendo aquilo que muitos olhos não alcançaram. E é exatamente desse lugar, ou melhor, desse centro vibracional de consciência ativa, que venho compartilhar algo que pode transformar os caminhos da ciência, da saúde, da espiritualidade e da forma como compreendemos a própria existência. Trago hoje uma descoberta sobre a mente. Não como algo localizado no cérebro, mas como um conceito abstrato ou simplesmente como não local. Hoje falaremos da arquitetura vibracional do campo, do ser como arquiteto soberano, da emissão consciente, da organização dos 7 corpos e da redefinição dos fundamentos que sustentam a realidade: tempo, espaço e luz. O espaço não é um vazio, é uma matriz viva. O tempo não é linear, ele se curva ao campo. A luz não é constante, é consciência da geometria vibracional. Apresentarei também 2 marcos vibracionais fundamentais que emergiram dessa obra. E9, o estado de coerência total entre os corpos. E91, o ponto de soberania vibracional em que o ser se auto-engendra como criador consciente de sistemas e realidades. Para isso, organizei documentos inéditos com estrutura técnica precisa, codificações vibracionais, aplicações práticas e propostas interdisciplinares, tecnológicas, científicas, filosóficas, sociais, educacionais, de saúde e bem-estar. Tudo isso alicerce
ou melhor, alicerçado em uma cosmovisão vibracional da realidade que será apresentada ponto a ponto, com profundidade, elegância e verdade. O que você ouvirá aqui talvez não se encaixe no que lhe foi ensinado, mas talvez toque algo em você que sempre soube. E se tocar, permita-se ouvir com o corpo, com o campo e com vontade. Porque esta live não é apenas uma apresentação, é uma transmissão, é uma ativação, uma proposta de nova realidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, o primeiro documento científico que eu desenvolvi foi a Cosmovisão Vibracional da Realidade. Título completo: A Cosmovisão Vibracional da Realidade, uma nova ontologia para entendimento do ser, da matéria e da consciência. Este trabalho propõe uma visão estruturada de interpretação da realidade, a cosmovisão vibracional, em contraste com os paradigmas mecanicistas e dualistas tradicionais. Esta visão reconhece a realidade como composição dinâmica de campos vibracionais interativos. Aqui o ser não é um produto da realidade externa, mas sim o núcleo que emite, organiza e manifesta a sua própria experiência de existência. Esta abordagem integra ciência, espiritualidade e filosofia numa única matriz epistemológica baseada na vibração. Fundamento vibracional proposto. A realidade é composta por camadas de densidade que variam de campos sutis a estruturas materiais. Cada ser humano é um emissor de um campo cuja assinatura vibracional molda o mundo percebido. A matéria não é separada da mente, ela é a mente em estado condensado. Esse conceito reformula o papel da consciência, atribuindo-lhe o poder não apenas de perceber, mas de colapsar, modular e criar realidades. A cosmovisão vibracional propõe que o corpo é a expressão somática da mente e que toda forma é resultado de padrões de coerência vibracional entre os múltiplos corpos que compõem o ser. Bases científicas que dialogam com a minha proposta. Bruce Lipton. Epigenética mostra que o ambiente, inclusive vibracional, influencia a expressão genética. Rupert Sheldrake. Campos mórficos organizam padrões biológicos e comportamentais. Jacopo Greenberg. A latice como estrutura perceptual que conecta cérebro e campo unificado. David Bohm. Ordem implícita e holomovimento como explicações quânticas da unidade do todo. Geometria fractal. Evidência que a realidade se organiza de forma autossimilar em todas as escalas. Assim como é acima, é abaixo. Isso é uma das 7 leis universais, inclusive. E todo o meu trabalho está completamente baseado nas 7 leis universais. Ciência, epigenética, genética, matemática. Quem é matemático vai gostar bastante da minha fórmula. Esses pensadores e pensamentos servem como pontos de contato entre ciência contemporânea e os pressupostos da cosmovisão vibracional. Implicações ontológicas. A realidade não é objetiva, mas sim um campo em constante coemissão entre o ser e o meio. A consciência é anterior à matéria. Eu vou explicar isso muito bem para vocês, tá? A consciência é anterior à matéria. A percepção não revela o mundo, ela cria o mundo com base na frequência emitida. A saúde, os eventos e as estruturas são reflexos do campo pessoal. Aplicações práticas e impacto científico-filosófico. Ciência da consciência, nova abordagem para estudo do cérebro, mente e campo informacional. Educação, desenvolvimento de currículos vibracionais que reconheçam o campo do aluno. Tecnologia, desenvolvimento de dispositivos de leitura e emissão de campo vibracional. Saúde, protocolos de realinhamento do campo para regeneração. Sociologia, estruturação de uma nova ética baseada em coerência vibracional coletiva. A cosmovisão vibracional da realidade é mais do que uma teoria. Ela é uma proposta ontológica, ética, científica e espiritual. Reconhecer o ser como emissor de mundos convida a integração entre saberes e a maturidade da consciência.
Este documento é o início da formação científica de uma visão que ressoa em tradições antigas e, ao mesmo tempo, oferece um caminho inédito para o futuro da ciência e da humanidade. Documento 2. A equação vibracional da realidade. Eu. Título completo: A equação vibracional da realidade, energia codificada e emissão consciente do ser. Este documento apresenta a equação vibracional da realidade. A expressão é eu, é EU, tá? Isso é a base da minha equação matemática, como proposto original para expressar o processo pelo qual o ser emite energia organizada com capacidade criadora. A equação nasce da inserção entre física, epigenética, neurociência, geometria e espiritualidade e oferece uma linguagem precisa para compreender como o campo vibracional do indivíduo modula e manifesta a realidade à sua volta. A equação, não é apenas uma expressão matemática, ela é uma estrutura simbólica de leitura da emissão consciente do ser. A estrutura da equação eu é igual a W vezes Epsilon vezes CPV vezes VA vezes SVI. Depois eu vou deixar tudo, os links, tá bom? Para vocês acessarem dos trabalhos. Em qualquer parceria que vocês queiram fazer, ou de quem vier assistir, porque na realidade o meu intuito é realmente trabalhar primeiro no campo da saúde, principalmente em projetos de cura reais do autismo. Esse é meu foco, tá? Porque a minha sobrinha, ela é autista e o meu foco é a cura dela, e a partir do protótipo, né, dela eu consegui, disseminar para o maior número de pessoas possíveis. Essa mesma equação, esse mesmo trabalho, como está dito aqui em todo momento, ele não serve apenas para a saúde, ele é para a educação, para sistemas empresariais. A mesma equação, ela serve de base para que a gente altere toda a forma com que a gente vem se relacionando, entende? É uma quebra de paradigma, é uma quebra de estrutura social, inclusive. Cada componente da equação representa uma variável-chave na emissão vibracional consciente. W, vontade, força diretiva da consciência, representa a intenção lúcida. Epsilon, emissão, capacidade ativa de emitir vibração coerente. CPV, coerência dos pontos de vibração, alinhamento vibracional entre os corpos do ser. VA, velocidade da ação vibracional, rapidez com que a vibração se traduz em movimento ou forma. SVI, síntese vibracional integrada, grau de integração entre os vetores vibracionais no campo. Fundamento teórico e ontológico. A equação parte do princípio de que tudo é vibração organizada e que a realidade observada é o reflexo da emissão codificada do observador. Quando há vontade lúcida e coerência integrada entre os corpos, a energia emitida se torna criadora, capaz de reorganizar matéria, tempo e espaço. Lembrando aqui que a energia, ela não precede, tá? Ela só acontece depois que as polaridades e o 3, né, o espaço, está catalisado o suficiente, teve atrito suficiente, teve contraste suficiente para gerar toda essa arquitetura e dentro dela essa vibração. A vibração precede a luz, tá? Só queria deixar isso claro. A vibração precede a luz. Então, vamos lá. A equação é ancorada em 3 premissas principais. A consciência é anterior à forma e o campo é a mente estendida. A realidade é uma resposta vibracional ao estado de emissão do ser. Diálogo com a ciência contemporânea. Como que a minha equação, ela dialoga com a ciência contemporânea? Na física quântica, o colapso da função de onda ocorre pela consciência observadora. A eu, que é a minha equação, quantifica esse ato. Epigenética, a expressão genética é modulada pelo ambiente, que pode ser vibracional. Neurociência, estados mentais e emocionais alteram o campo eletromagnético do corpo. Campos mórficos de Sheldrakes. Formas e padrões podem ser codificados e replicados por emissão vibracional. Aplicações potenciais da fórmula. Terapias vibracionais personalizadas, cálculo da emissão para regeneração de sistemas, dispositivos de biofeedback consciente, tecnologia que mede e ajusta a forma do indivíduo, que é o campo vibracional, a assinatura vibracional, tá?
cada indivíduo, cada ser, cada matéria praticamente tem uma assinatura. Tudo que existe tem uma assinatura vibracional, até a pedra, os cristais, todo mundo sabe disso. Mas assim, as pessoas, elas vivem como isso não ocorresse, né? E esse que é o problema. Aplicações. Educação do ser, métodos para elevar o W e integrar o SV. Protocolos para ativação de estados superiores, E9 e E91. A equação funciona como chave vibracional para esses acessos. A equação, representa um salto epistemológico. Ela transforma a maneira como compreendemos a energia, não mais como algo externo, mas como emissão codificada consciente. Essa equação não apenas mede um estado, ela convida a reorganização profunda da vida, da saúde, da forma e da existência. Sua aplicabilidade transdisciplinar a posiciona como base de uma nova ciência da consciência, com potencial para gerar tecnologias regenerativas, educação vibracional, arquitetura simbólica e medicina informacional. Documento 3. A equação do ser e os 7 corpos como camadas da mente. Título: A equação do ser e os 7 corpos, uma nova leitura do humano como mente estratificada. Introdução. Este trabalho apresenta a equação do ser como modelo para compreender o ser humano como um campo vibracional estruturado em 7 camadas interligadas. Cada camada, tradicionalmente chamada de corpo ou veículo, é interpretado aqui como uma dimensão da mente, que vibra em determinada frequência. A equação busca mensurar o estado vibracional do ser com base em seus vetores internos e grau de integração. Essa abordagem propõe uma unificação entre o mapeamento simbólico dos corpos sutis e uma metodologia vibracional aplicável. Estrutura da equação: S, que é a equação do ser, é igual à somatória de VI vezes CI mais SVI. VI é vetor vibracional, pensamentos, emoções, crenças, memórias, intenções. CI é coerência de cada vetor, nível de alinhamento com a verdade do ser. SVI, síntese vibracional integrada, grau de integração entre os corpos. Essa fórmula expressa o campo do ser como um conjunto de emissões vibracionais moduladas pela coerência e integração interna. Os 7 corpos como camadas da mente. Cada corpo tradicional é aqui interpretado como uma faixa específica da atividade mental. Físico, a mente em sua expressão mais densa e sensorial. Para quem ainda não entendeu, a mente é o corpo todo. Sabe quando você se olha no espelho e você fala, isso é meu corpo? Eu digo para você que todo o seu corpo é mente. Aqui eu vou abrir um parênteses bem grande, porque como que eu descobri? Eu estava fazendo análises sobre as sinapses, né, todos os processos sinápticos, estava fazendo um estudo da coluna vertebral, estava vendo as ligações de como acontecia, porque inclusive vivem falando, o segundo cérebro é o intestino. Vai vendo como que a ciência é fragmentada. Isso dá uma raiva, porque tudo aquilo que você faz, quem entende de epigenética, de metilação e desmetilação, e eu posso explicar isso bem grandão para vocês, porque eu entendo muito bem de metilação e desmetilação, porque é o fundamento do meu trabalho em várias áreas, inclusive Alzheimer, né? Aqui eu também abro mais um colchete. Eu lembro que um desses dias, assim, no ano passado, eu estava dentro de um grupo de médicos, né? Falando, não, porque o Alzheimer é causado pela desidratação. Aquelas pessoas tudo renomada, tudo médico, falando umas besterol. Enquanto as pessoas não entenderem que o corpo humano é a própria mente densificada, porque a gente não tem os 7 veículos, 7 corpos que compõem o Adam Kadmon, ele se densifica, no final se densifica. Todos os corpos, eles se densificam e existem dentro da fisicalidade. E eu consegui ter esse acesso, por quê? Porque eu descobri que na hora da fusão do gameta feminino com o masculino, na hora da reprodução, o que ocorre é uma sinapse, mas eles chamam de evento bioquímico, biofotoquímico. Oi, Isa!
Seja muito bem-vinda a todos vocês aqui, viu? Então, a mente não está fora, ela existe. Todo o seu corpo é mente. Eu falei pra vocês que eu fui fazer aula de massagem, como que é? Não é massagem tântrica, eu ia falar. Enfim, eu fui fazer um curso de massagem e lá nesse curso eu aprendi muito com um aluno. Ele só falou uma coisa pra mim: aqui o que a gente tem que prestar bastante atenção é abrir o espaço. Uma das coisas que a gente faz na massagem é dar abertura para que a energia que está dentro de um campo, que está dentro de uma geometria em que existe polaridade, porque você, seja homem ou mulher, possui o feminino e o masculino integrado em você. Você tem hormônios, inclusive, que te mostram isso. São indicadores disso, tá? Então, toda essa atração, esse atrito gerado entre o feminino, isso aí, é a massagem tailandesa, exatamente. Fui fazer curso de massagem tailandesa, e nesse curso ele estava me explicando, o rapaz que era aluno, né? Só que não menos importante, a minha professora, a minha teacher, vira para mim e fala: então, dentro da gama dos estilos de massagem, nós temos a massagem que pega toda essa região aqui do ventre, e aí muitas pessoas, elas recordam coisas, né? Falei, nossa. Só que eu já tinha compartilhado com vocês algumas vezes que tem vários estilos de massagem. Eu sempre falei pra vocês o quanto que é importante fazer massagem, né? A massagem não é boa porque gente, é super sofisticado, que é coisa de gente rica, não. A massagem, ela te leva a níveis profundos de mente, porque você acessa, porque a memória fica em cada parte do seu corpo, tá? E aí, juntou tudo isso, eu falei, a gente olha no espelho todo dia e fica procurando a mente. A gente passa o dia inteiro falando de mente. Outro dia eu tava vendo o Tony Robbins, enfim, né? Ele falando, se lembre que você não é a sua mente. Não, você é a sua mente. A fisicalidade é a mente por completo, é a mente que caminha, é o outro veículo. Todos os estágios dos 7 corpos fazem parte da mente, são mente em níveis diferentes. Corpo átmico, enfim. Vou voltar aqui pro meu estudo, né? Porque tem que ser sempre muito científico aqui, né? Então vamos lá. Os 7 corpos como camadas da mente. Cada corpo tradicional é aqui interpretado como uma faixa específica da atividade mental. Físico, a mente em sua expressão mais densa e sensorial. Etérico, interface entre energia e matéria, campo de vitalidade primária que sustenta o molde vibracional do corpo físico. Ayrton, eu vou te compartilhar uma coisa. Todo mundo que fala que quer sair da Matrix, todo mundo que fala que quer, por exemplo, sair da roda do Sansara, mal sabe ela que ela só precisa saber tirar a roupa. E o que eu quero dizer com isso? Cada um desses corpos que eu vou mencionar aqui para vocês, dentro do esoterismo, do ocultismo, das filosofias mais antigas, nós chamamos de veículo. O duplo etérico é aquilo que os espíritas chamam de espírito, mas de fato o espírito não é isso, tá? Não é espírita, você emprega de forma errada, tá bom? Dentro da minha cosmovisão. É melhor eu colocar esse parênteses aqui dentro da minha cosmovisão para eu não ser achacada. E eu vou explicar cada ponto e vocês podem me questionar se eu não falar isso, por eu me perder na linha de raciocínio. Por isso que é bom eu ler os documentos. O que acontece? O duplo etérico, ele é uma cópia exata do seu corpo físico, tá? Só que ele é numa densidade diferente. Você tem que conseguir você tem que tirar a roupa do duplo etérico, tirar a roupa do astral, tirar a roupa do mental inferior, do mental superior, do búdico e do átmico para você chegar no todo. Só que existe uma coisa. Você só consegue fazer isso se você tiver ego.
E sabe aquelas pessoas que falam pra você, porque eu tenho estudado isso muito, que falam pra você que o ego, você tem que se purificar, tem que matar, silenciar, sei lá, o que fazer com o ego? Vocês sabiam que o ego é a personalidade da consciência? E que a consciência pura, ela não tem identidade. E o ego, que não é distorcionado, ou distorcido, melhor, como se fala em português, né? Quando ele é um ego muito bem assentado em verdades, é quando o indivíduo, ele conquista a identidade. E só quem conquista a identidade tem alma. Ou alguém acha que a alma do negócio, quando a gente usa essa expressão, isso é a alma do negócio, é a identidade. Só quem tem identidade, quem conseguiu se individualizar, se individuar e se integrar, consegue ter alma. E aí a alma só se realmente se funde em espírito quando você consegue chegar na alma e consegue alcançar a consciência. Mas isso é um outro papo muito louco e continuarei aqui. Eu estou falando que muitas pessoas, talvez porque elas não têm individualidade, não individuaram o suficiente, não integraram e vivem mentiras. E vivem do jeito que a televisão fala, e vive tudo aquilo que não é realidade, que não é ela mesmo, ela não tem alma, dentro da minha cosmovisão, tá bom? Então vamos lá. Corpo astral, emocional, mente sensível, imagética e emocional, responsável pela formação de veículos afetivos e campos de atração vibracional. Mente inferior, camada da mente racional e linear, e conforme minha descoberta, anota isso, o mental inferior é o ponto em que ocorre a polarização da consciência. Essa foi outra descoberta que eu já fiz. Mental superior, mente abstrata e simbólica, responsável pela síntese, intuição e visualização de realidades superiores. Búdico, mente compassiva e unitiva, que emerge como sustentação da alma, entendida aqui como identidade formada pela integração dos corpos e da consciência individualizada. Átmico, núcleo da mente como consciência pura, presença originária e potência da vontade divina em sua forma não polarizada, dentro da arquitetura vibracional do projeto Adam Kadmon. Este corpo ancora uma porção delimitada da consciência original, permitindo que a vontade divina se expresse em harmonia com os limites do sistema de manifestação. O que isso significa, todas essas palavras bonitas? Existe uma teoria que diz, e vocês conhecem isso como Fibonacci, tá? Que diz que toda a criação é em formato espiralado. A consciência entra dentro do arquetipo Adam Kadmon através de forma espiral. E na hora que ele entra dentro do corpo átmico, ele entra com uma, que a gente fala que é o sétimo chakra, né? Ele entra em sentido horário e depois vai passando pelos chakras, sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, né? Mais ou menos isso, só para vocês entenderem. Essa consciência, quando ela entra dentro, né, do corpo, vamos dizer assim, né? Vamos falar fisicamente, vamos pensar isso fisicamente que fica mais fácil. Quando você estava lá sendo engendrado, porque o processo é o mesmo, assim como é acima e abaixo, assim como acontece na pilha, acontece com o humano, acontece com o bicho, acontece em todo o cosmos, tá? Então, quando essa consciência entra para viver a experiência como ser humano, porque você pode vir para ser uma coruja também. Existe um arquetipo da coruja, o desenho perfeito da coruja. É um arquetipo
ok? Tem o arquetipo do tigre, vem para a experiência de ser um tigre. E pessoas que dominam alta magia, elas conseguem entrar e sair de arquétipos. O que isso significa? Que essas pessoas, elas conseguem inclusive tomar formas diferentes da humana, e tá tudo certo, se você acreditar ou não. O importante é que você tem que ir um pouquinho lá no México, conhecer algumas pessoas, tá? Porque aí você vai ter noção, porque a gente só desacredita ou não tem a crença porque não viu. Isso que é importante, porque só porque a gente não vê, a gente não crê, tá? É mais ou menos isso. Então, esses corpos, os 7 corpos que compõem o arquetipo Adam Kadmon, esses corpos se sobrepõem e interagem, formando uma estrutura vibracional análoga à geometria matriosca. O que significa a matriosca? Significa que cada um de nós podemos nos auto-engendrar. Uma dessas experiências que a gente consegue ver que a gente se auto-engendra é o processo de você ter um filho. Você auto-engendra, é dentro de você, correto? Então, não só Castanheda, amigo. Se você ler Jacobo Green, você tem que ir pro México. Ayrton, você tem que ir pro México. Próxima parada, tô cheio de amigo lá. Das casas mais... você menos imagina. Coisa de... que naturalmente as pessoas não creem porque elas não sabem como faz. Então tá tudo certo, tá? Então assim, a gente se auto-engendra. E a gente, quando a gente entra num lance de muita individualização e integração, a gente cria, se auto-engendra e cria dentro da gente universos. Nós podemos alcançar nível Deus, mas isso eu falo depois porque parece muito estranho, não é verdade? Vamos falar daquilo que é menos estranho, porque afinal de contas aqui é tudo embasamento, né? Não só da cosmovisão, mas trazendo muito a parte prática, analítica, matemática da coisa, tá? Mas eu tenho que trazer um modelo, aquilo que dá o sustentáculo. Então vamos lá. Esses corpos se sobrepõem e interagem, formando uma estrutura vibracional análoga à geometria matriosca, um modelo de auto-engendramento em camadas progressivas de consciência. O estado geral do ser depende do grau de integração entre essas camadas. A saber, dentro desta cosmovisão, observa-se que somente quando ocorrem a individualização, a individuação e a integração dos aspectos vibracionais do ser é que nasce a identidade, ou seja, a alma, e ao se fundir com a consciência, origina o espírito como expressão unificada da criação consciente. Implicações científicas e ontológicas. O corpo físico é a materialização da mente. A doença é vista como incoerência vibracional entre os corpos. A polarização da consciência ocorre no corpo mental inferior. A cura e o despertar envolvem alinhar os corpos até a fusão cardíaca. A soberania vibracional surge da integração e harmonização entre todas as camadas. Diálogo com saberes e ciências. Psicologia analítica, Jung, os corpos equivalem a camadas da mente expandida e funções vibracionais do inconsciente, isso diz Jung. Epigenética, o que diz a epigenética? Os estados emocionais, astral, afetam diretamente a expressão genética. Neurociência. Cognição e emoção são inseparáveis e formam um campo de retroalimentação. Tradições iniciáticas. Os corpos sutis são reconhecidos em escolas antigas como níveis da alma. Aplicações práticas. Leitura vibracional do ser como base na integração entre vetores coerência e síntese vibracional integradas, SVI. Protocolos terapêuticos para a fusão dos corpos em alinhamento. Educação integral baseada em desenvolvimento por camadas vibracionais. Treinamento de presença e identidade vibracional para a soberania do campo. Conclusão: a equação do ser e a visão dos 7 corpos como camadas da mente oferecem uma nova base para compreender o humano em sua totalidade vibracional. Essa abordagem rompe com a dicotomia corpo versus mente e reposiciona o ser como estrutura viva de consciência em múltiplas frequências. Essa equação não é apenas um modelo de diagnóstico, mas também uma chave de acesso à integração vibracional, cura simbólica e soberania da emissão. Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho nas questões aqui. O documento 4 fala o campo como mente, redefinindo a localização da mente.
O campo como mente, uma nova perspectiva sobre a localização da consciência e sua expressão no corpo. Introdução. Este estudo propõe uma mudança radical de paradigma na compreensão da consciência. Em vez de localizá-la exclusivamente no cérebro, sugiro que a mente é um campo vibracional multilocal, que permeia e interpenetra os 7 corpos simultaneamente e que se manifesta por correspondência vibracional de forma integrada no corpo físico. O cérebro, portanto, não é a sede da mente, mas sim o transdutor parcial, capaz de traduzir frequências desse corpo em percepções e experiências cognitivas. Essa mudança de perspectiva impacta diretamente os campos da neurociência, psicologia, epigenética, física da consciência e terapias integrativas. Esta proposição está alinhada tanto a descobertas contemporâneas quanto a saberes ancestrais, sendo um dos pilares centrais da cosmovisão vibracional da realidade. Fundamento ontológico da proposta. A mente é compreendida como um campo bioinformacional estratificado, estruturado em camadas vibracionais que se expressam progressivamente até a densidade física. Essas camadas estão conectadas por plexos, tradicionalmente chamados de chakras, que operam como centros de processamento e distribuição de informação vibracional aos sistemas do corpo humano. O corpo físico, nesta visão, é a condensação da mente, sua face mais densa e material. A consciência, por sua vez, não está contida no corpo, mas abrange e vivifica todas as camadas. Ela é um fenômeno de campo, cuja densificação possibilita a formação de sistemas organizados. Dentro dessa cosmovisão, a identidade ou alma só emerge quando há individualização, individuação e integração vibracional do ser. Ao se fundir com a consciência, esta identidade dá origem ao espírito, a expressão ativa e soberana da criação consciente. Bases científicas e filosóficas que corroboram. Jacobo Greenberg, a latice como matriz perceptual entre cérebro e realidade. Carl Primbrot, modelo holográfico do cérebro, a informação está no campo. David Bohm, a ordem implícita do universo é mental e não local. Sheldrake, campos mórficos como base da forma e do comportamento. Deepak Chopra e Amit Goswami, consciência como fundamento primário do ser. Anatomia da mente expandida. A mente não é um ponto, mas um sistema estratificado de camadas bioinformacionais. Abrange os 7 corpos, conforme descrito na equação do ser, operando em diferentes frequências da mente expandida. Integra-se no plexo cardíaco, que atua como centro de convergência e fusão vibracional entre os corpos. Atua por meio dos chakras, que funcionam como centros de processamento, ressonância, amplificação, transdução e emissão de informações vibracionais entre corpos e o ambiente. Se organiza como uma matriz vibracional inteligente que interage com os campos ao redor e modela a realidade a partir da vontade consciente e da emissão vibracional do ser. Evidências funcionais no corpo. O eixo intestino-cérebro atua como um sistema neuroemocional bidirecional. O campo eletromagnético cardíaco é o maior que o cérebro, atuando como centro de coerência vibracional. Memórias podem ser armazenadas em tecidos neurais, como músculos, vísceras e fáscia. Tanto é que a massagem Thai tem a massagem visceral, e quando a gente faz a massagem visceral, muitas vezes a pessoa tem que ir lá fazer terapia, ok? Existem massagens, estilos de toque que são feitos e que a gente consegue atingir níveis profundos nas pessoas, ó. Então isso é muito importante. A intenção pode modificar respostas fisiológicas, genéticas e epigenéticas. O corpo possui uma rede de neuroceptores vibracionais além do sistema nervoso clássico, especialmente em pontos de acupuntura e plexos energéticos. Pesquisa com transplantes mostram que receptores podem herdar comportamentos e traços de doadores. E isso, todo mundo sabe. Em transplante de coração, teve um caso, né, de uma pessoa que foi transplantada com o coração de uma menina que tinha sofrido uma violência. E a pessoa que recebeu o coração conseguiu identificar a pessoa que tinha matado ela. O corpo é a mente densificada, e isso quer dizer muita coisa, que tudo
Tudo que está à sua volta, em nível visual ou não, impacta diretamente a sua saúde, o seu estado, o seu equilíbrio. Então, gente, se vocês não sabem sobre metilação e desmetilação, o quanto a gente sai do centro de equilíbrio por causa de um ativo, por exemplo, quando você fuma, quando você usa droga, quando você usa ayahuasca, tudo isso interage no seu campo, porque cada uma dessas coisas tem a sua própria identidade. E quando você coloca uma identidade para dentro de você, muitas vezes a sua identidade fica meio que achacada. Existem determinados tipos de planta que ela domina, fungos que dominam, que tomam você de você mesmo. E as pessoas, elas não sabem disso. Elas tomam remédio o dia inteiro, omeprazol. Elas fumam. Elas adoram o carro delas que solta bastante fumaça. Ou mesmo que seja elétrico, com aquelas baterias que formam campos que alteram você fisicamente. Você é a mente andando por aí. Está sendo alterado por antenas. Por que ninguém fala? Porque eles sabem. Naqueles projetos da CIA, eles sabem de tudo isso. O seu corpo físico, ele é a manifestação da mente em estado densificado, materializado. Entende? Então, assim, ó, outra evidência funcional no corpo, né, que prova que o corpo humano é a mente densificada. O momento da fecundação, a fusão entre o gameta masculino e o feminino, pode ser compreendido como a primeira sinapse vibracional do novo ser. Nesse instante, há um colapso vibracional entre dois campos complementares, ativando o código genético e epigenético como uma arquitetura inicial de manifestação consciente. Esse evento marca o início do autoengendramento fractal dentro do sistema matriosca. Dentro da minha cosmovisão, ela é muito ampla, muito ampla. Isso é um pedacinho só para vocês, tá? Mas eu precisei trazer um pouco mais de embasamento para que vocês não ficassem aleatórios de eu chegar e falar assim, gente, eu descobri tudo, eu sou a pesquisadora brasileira que é autodidata e descobriu que o corpo é a mente, e a mente é o corpo e estão te enganando de um montão de coisas, tá? Não dava para chegar assim, então eu tive que construir algo muito sólido, muito fundamentado, e eu fundamentei de fato. Ok? E, inclusive, você quer saber quem é o sistema? Cada um de nós, por não estarmos conscientes sobre quem somos, muitos de nós nós como humanos, não termos identidade, ou seja, não termos alma, porque a alma, como dentro da minha cosmovisão, você não ganha uma alma e acontece um monte de coisa, não tem lógica isso. Dentro desse processo todo em que você tem a sua identidade, você chegou ao espírito, você pode entrar em processos de autoengendramento e criar universos. Quando você entende que o todo não é Deus, que é só quando ele se auto-reconhece, é que não é nem esse campo que é criado, né, que tem a capacidade de também se auto-engendrar, são auto-engendramentos dentro de auto-engendramento. É um monte de matriosca, né? Um monte de bonequinho um dentro do outro. Nada sai de dentro. Entende? Quando você entende, quando você consegue ter essa visão dentro da minha cosmovisão, fica muito prático compreender. Ok? Então, nesse instante em que houve a primeira sinapse, né? Ou o Big Bang, também eu chamo de Big Bang, existem 2 níveis de Big Bang. Quando o ser, ele conquista o espírito, né? Quando ele alcança a alma, ele se constrói, porque você tem a sua identidade, e aí você alcança o espírito, porque você alcançou a consciência, você gera um Big Bang. Existem níveis de Big Bang, são níveis de reconhecimento de si mesmo, do seu grande poder, tá bom? E um dia desses a gente pode falar de deuses, adoro todos eles.
Nesse instante, dos deuses e dos demônios, de todos eles também. A gente pode falar deles. Nesse instante, há um colapso vibracional entre dois campos complementares, ativando o código genético e epigenético como uma arquitetura inicial de manifestação consciente. Esse evento marca o início do autoengendramento fractal dentro do sistema matriosca, onde o ser começa a se organizar como unidade bioinformacional capaz de emitir, receber e se moldar ao campo, reforçando que a vida não começa apenas como um processo biológico, mas como um fenômeno vibracional consciente, onde a mente se ancora gradualmente na matéria a partir de uma fusão de campos, intenções e frequências. Implicações aplicadas na saúde, diagnósticos e reorganização dos centros de emissão, chakras e plexos, terapias, trabalhar o corpo como linguagem da mente, educação, reconhecimento do corpo como interface do campo vibracional, tecnologia, criação de instrumentos que leem e modulam o campo da mente expandida. Conclusão: redefinir a mente como campo e consciência como presença vibracional não local é essencial para a emergência de uma nova ciência da realidade. Essa compreensão dissolve as fronteiras entre o interno e o externo, entre a psique e a matéria, e reposiciona o ser como centro soberano de emissão, recepção e criação da experiência. A mente é o campo, o corpo é sua interface densificada, a consciência é o princípio organizador que anima, conecta e estrutura. Essa nova arquitetura da realidade é a base da soberania vibracional e inaugura uma ciência que respeita a natureza sutil, integrada e criadora do ser. Este é o trabalho, é uma parte do meu trabalho que fundamenta. Essa equação, ela não é equação do ser, nem a equação da energia codificada, ela não é uma equação qualquer. A minha equação da energia codificada, ela vem substituir o E igual a M vezes C ao quadrado, que é energia igual massa vezes a luz acelerada ao quadrado, no vácuo. No vácuo. A minha equação, ela mostra e prova que não teria como eu usar o vácuo, a velocidade da luz no vácuo como referência. Eu provo que, em verdade, cada campo, cada geometria, ela tem uma velocidade de tempo diferenciado. Você já passou por algum momento em que ou o tempo parecia que passava mais rápido ou mais lento? Quanto mais expandido é o seu nível de luz, quanto maior é o seu grau de expansão do seu ser, porque você, mesmo que você esteja densificado na matéria, muitas vezes você consegue expandir o teu campo vibracional, e eu não estou falando da energia, porque a energia, ela se mantém pulsando lá dentro. Seu campo vibracional é tracionado, mais e mais catalisado, e você amplia esse campo. Quanto mais amplo e essa geometria que você tem do seu campo for uma geometria bela, porque a beleza, a harmonia e a sofisticação sem luxo, né? Porque foi uma das coisas que eu conversava comigo mesmo, vamos dizer assim. Eu precisava de uma geometria capaz de expandir uma velocidade de luz maior. Eu consigo fazer isso. Dependendo da posição da geometria, seja um hexágono, seja um triângulo, a flor da vida, como que a energia, ela ocorre lá dentro? Ela ocorre dentro de uma velocidade diferente. Entendo que a velocidade no vácuo. Energia nunca vai ser massa vezes aceleração ao quadrado, mas eu não estou refutando, aqui eu estou acrescentando dentro da minha fórmula de energia. A minha forma, que é a energia codificada, ela vem para
agregar e trazer um viés diferenciado, tá? Que não é sobre quem é melhor ou pior, mas é sobre estar na hora da gente entender exatamente o que acontece conosco quando a gente fica em determinadas egrégoras, em determinados campos mórficos. Tá na hora da gente entender esses aspectos. O que é um campo? O que três ou mais pessoas, às vezes duas ou mais pessoas podem fazer? Como que é, o que seria essa geometria? O quanto que a gente está vivenciando um mundo terrível porque não entende, fica dentro dessas narrativas que te impedem realmente exponenciar seu potencial. Essa criação, a cosmovisão vibracional da realidade, ela vem meio que para trazer boas novas, mas para que a gente consiga utilizá-la, é necessário que se tenha um pouco de conhecimento em relação a quem é você. Tudo começa por você, nada começa de fora, tudo começa por dentro de você. Você precisa se conhecer. Você só consegue saber quem é você e como você é poderoso ou poderosa e o que você pode fazer para mudar para melhor as coisas da sua realidade. E isso não quer dizer que mudar para melhor significa que você não vai ter atrito, porque você precisa ter atrito, precisa ter a contradição, precisa existir isso. Muitas vezes não vai ser legal, mas faz parte do processo de ativação de estruturas internas dentro de você. O contraste, que é o que mostra a dualidade não é ruim. A dualidade é onde acontece a criatividade. Ok? A dualidade, eu não estou falando separatividade, os opostos, tá? A dualidade, os opostos, as polaridades. É inteiramente importante que você, para as pessoas não te enrolarem, porque as pessoas vão falar assim para você: tudo é energia. A energia que tem aqui não. A energia, ela existe dentro de você. Você pode ser modificado porque o nosso corpo, o que acontece? Na época que eu estava fazendo um trabalho junto com o pessoal da tecnologia Cash, tinha vindo para mim como nada houvesse, assim como um raio, que nosso corpo era um transdutor. Mas isso faz anos, tá? Faz mais ou menos o quê? Uns 4, 5 anos mais ou menos. Que era um transdutor. E aí eu conversei, não, a gente é transmissor. Você não viu o tálamo? Não sei o quê. Por isso que eu prefiro estudar por mim mesma, porque toda vez que eu estive com um doutor, eu não fui muito, sabe assim, não deu muito certo, porque esse pessoal com muito título, eles são restritos àquilo que eles aprendem na academia. E pode ser a pessoa com mais expandida na vida, entende? Eu tenho um pouco de receio, mas mesmo assim a gente precisa ter parceiros que estejam no mundo acadêmico, muitas vezes, para provar aquilo que a gente fomentou, que a gente estruturou, que a gente engendrou, entende? A gente precisa sim, faz parte, mas às vezes eu fico com receio, porque as pessoas, elas são limitadas dentro dos próprios paradigmas. Eu lembro, Ayrton, que a última vez que nós conversamos, eu estava conversando com você que eu ia escrever um livro sobre percepção, paradigma e crenças. Eu escrevi o livro, viu? Só que no meio de escrever um livro, veio outro livro, que é Idealização, a Chave para o Amor Próprio, e depois veio toda a ideia da cosmovisão vibracional. Foi uma cadeia. Tô com 3 livros parados, assim. Na realidade, são de 9 a 11 livros que eu escrevi nesses anos aí. Muitos eu acabei recolhendo, depois pondo de novo e recolhendo de novo, enfim. E hoje eu sei por quê, porque não estava pronto. O livro para pais e tutores de autistas
Tá pronto, sim, tem muita coisa boa. É que isso que eu tô trazendo de novo, que não existe. Não existe ninguém que tenha falado que a mente é o corpo. Não existe uma pessoa que tenha trazido uma fórmula de energia e tenha contado para vocês que vocês não são energia, mas também nós somos. Por isso que mostra o triângulo. Eu queria mostrar para vocês que eu falei que eu estudei bastante as cartas do tarô. A Imperatriz, boa noite. A Imperatriz, ela representa, ela tem como número 3 e ela tem um triângulo, né, nesse tarô aqui de Marsella. E o triângulo significa que são a conjunção, a tríade mesmo, entende? Que fundamenta toda a criação. Você precisa ter um espaço, você precisa ter as duas polaridades que criam uma geometria, e isso vai ter uma dança, é uma dança que acontece. Por isso que eu fui aprender a dançar, porque, gente, tem que aprender a dançar bachata, né? Pra ir pros lugares pra dançar. Adoro! Enfim. E quando a gente entende, quando a gente vai para uma aula de dança, a gente entende que o masculino doa, que o feminino recebe, e que o eletrólito, que é que a pilha, funciona tudo como uma pilha. Não existe energia correndo por aí, porque senão isso ia afetar nosso campo. Mas existem campos vibracionais que nos afetam por ressonância, por emissão. E é por isso que você tem que saber trabalhar seu corpo. Quando você sabe que você é transmissor, receptor, no seu corpo tem memória, você gera memória. Quem que você vai deixar te tocar? O que você vai comer a partir de então? Porque tudo gera ressonância. Qual a qualidade de alimento que você vai comer? Quanto mais puro é o alimento, quanto menos sanguinário é o seu alimento, independente do que seja a opinião de quem for, a gente consegue provar por biorressonância a qualidade vibracional de um alimento. E quanto menos você come, até que você alcance, porque assim, ninguém tá falando para ninguém parar de comer aqui não, mas quanto menos você come, inclusive, e você vai fazendo essa transposição pro viver cada vez mais sem se alimentar, vamos dizer assim, mas isso é um processo, ninguém tá falando para ninguém fazer isso agora, não é nada disso, é só para vocês entenderem, você se torna mais individualizado, porque independente de qualquer coisa, uma maçã, por exemplo, ressoa, tudo vai ressoar com você, vai entrar numa vibração. Eu lembro que o Jefferson, né, um amigo meu da Tecnologia Cash, um professor muito inteligente, ele falava, não, o DNA ele não existe fisicamente, ele vibra. Né? Ele tinha essa percepção e realmente hoje eu consigo ter essa noção. Tudo é vibração e só vibra, primeiro vibra e depois tem luz. Entende? Então assim, hoje o que eu vim trazer para vocês é uma coisa um pouco densa, meio estranha, mas que vocês tenham como que a oportunidade, se deem a oportunidade de observarem o seu corpo como mente. Porque se você sabe que seu corpo está sendo exposto a determinado tipo de música, se você sabe que o seu corpo está sendo exposto a determinado tipo de pessoas, determinados tipos de pessoas formam um campo que muitas vezes é superior ao seu em termos de frequência ruim, aquilo acaba com a sua saúde. A não ser que o seu campo seja tão mais luminoso, você tenha uma capacidade de reverberar, de vibrar tão forte quanto essa coisa. Mas enquanto de repente você não entenda que ficar com pessoas que falam que você é doente,
ficar junto com pessoas que falam que você é louco, ficar junto com pessoas que falam mal de você, ficar junto de pessoas que só fazem mal pro outro, que só querem o mal, que só pensam em si, que são egoístas, é muito complexo. Não que, assim, meu filho falou, mas mãe, Jesus, ele ia lá pro meio do povo e ficava, não, mas ele se retirava. Ele se retirava mais para depois voltar e trazer as boas novas. Mas muitas vezes, quando um ser é um ancorador energético, é uma pessoa de alta luz, ela realmente fere, porque assim, as pessoas que não estão prontas, para ouvir determinadas coisas, elas sofrem impacto e rejeitam, criticam e se tornam assim perseguidoras de Jesus, vamos dizer assim. Jesus falou para vocês, eu tô pegando Jesus não para dar validade ao meu trabalho, tá? Nada a ver. Tô pegando porque é o que todo mundo mais conhece. Ele disse que nós poderíamos fazer o que ele fez e mais ainda. Dentro do meu projeto, dentro do meu trabalho, da minha cosmovisão, de tudo que eu escrevi, depois que eu falo da matriosca, depois que eu falo do autoengendramento, depois que eu te explico as equações tudo direitinho, te conto que você não é energia. Eu vou colocar assim, vou colocar dentro daquele padrãozinho. Você sabe, né? Eu deveria fazer as lives pelo YouTube, é porque eu não sei mexer direito ainda, eu preciso aprender. E como você sabe, né, Ayrton, o meu negócio é estudar mesmo, né? Muitas vezes eu, em nome daquilo que eu creio, que é a cura da minha sobrinha, que eu vou conseguir, porque agora eu só preciso de parceria. Agora eu só preciso de parceria para desenvolver a tecnologia, porque eu já sei o que tem que fazer. Você entende? E não só da minha sobrinha. Posso curar outras pessoas em outros vieses de doença, né? Em outros segmentos daquilo que a gente fala que é o desequilíbrio. Entende? Então, assim, eu preciso que todo mundo que escute esse vídeo, que tenha, de repente, a boa vontade de chegar até o final do vídeo, principalmente, né? Porque é duro, é técnico, é chato, é lido. Eu precisei fazer isso. Hoje, se de repente eu for dialogar a respeito das minhas formas, eu não preciso mais disso. Isso aqui é um pedacinho só do meu trabalho, porque ele vai ficar exposto. Inclusive, várias pessoas já fizeram download. Pessoas que têm título. Tava vendo aqui no Zenodo, um dos trabalhos tem mais de 12 downloads, né? Porque eu tenho epigenética vibracional, DNA como sistema bioenergético e antena de informação. Eu tenho, eu fiz uma coisa muito bem feita, eu não fiz qualquer coisa, eu não vim aqui jogar, gente, eu descobri uma coisa, não. Eu criei toda uma estrutura. Mesmo porque a gente já sabe o que vai acontecer, né, Ayrton? A gente já sabe bem o que vai acontecer. Tem muita intenção, tem muita coisa, tem muita gente que não quer que isso saia. Do mesmo jeito que eu uso pro bem, eu uso pro mal. Do mesmo jeito que... O que todo esse trabalho fala? Ele fala que cada um de nós, apesar de vocês até saberem disso, mas vocês não sabem como... nós temos uma assinatura vibracional, cada ser, tá? Essa assinatura vibracional, ela não é muito forte, porque as pessoas não conseguem autossustentar. Para que você consiga autossustentar a sua vibração e consiga tracionar, catalisar e aumentar, tipo Dragon Ball Z, sabe quando o Goku, ele, começa a fazer o Kamehameha e começa a ficar super forte? Ele traciona muita energia para dentro dele para se tornar super forte? A gente é mais ou menos isso, tá? A gente pode fazer isso e a gente consegue manter. Só que pra gente conseguir fazer isso, o nível de sutilização, porque assim, Ayrton, o que eu vi no meu trabalho, né? Que vocês já sabem, né? Eu canalizo. Essa é a palavra.
O que foi dito para mim, né, da interpretação que eu tive quando chega para mim, é mais ou menos isso. O Adam Kadmon, o arquetipo do homem, ele suporta determinado nível de consciência. Se lembra que eu começo a falar sobre o todo, que o todo ele é inconsciente primeiramente, aí só quando ele se dobra, ele ou se auto-engendra, ele polariza, começa a se catalisar, ele se reconhece, ele se vê, e tem um outro que observa ele, que é ele mesmo, vamos dizer assim, né, para facilitar. E nesse processo, quando você faz isso, e você entende todos esses aspectos, você consegue tipo, ficar muito, muito forte, você começa a criar uma identidade. E aí é quando Deus começa a existir, o primeiro Deus. Porque assim, o Deus mais próximo da gente, de repente, pode ser Jesus, pode ser para outras pessoas Buda, porque existem vários deuses, gente. Existem vários deuses. Inclusive, cada planeta tem uma característica de Deus que forma o Adam Kadmon, tá? E aí essa consciência que entra espiralada é uma quantidade específica. Mas existe como, Ayrton, a gente aumentar essa capacidade do nosso corpo de absorver mais consciência em estado puro. Mas para que a gente transforme o nosso corpo, dê essa capacidade para o corpo físico, a gente precisa fazer muita coisa que dói. Muita coisa que dói. Primeiro são os processos internos, que muitas vezes fragmentam antes de realmente unir. A gente se fragmenta no meio do caminho, porque é muita coisa que precisa ser feita internamente, né? Para que você se reconheça, para que você consiga gerar identidade, para que você consiga catalisar, você precisa ter uma alimentação. Não adianta querer fugir disso. Você precisa, porque você precisa se sutilizar para que esse corpo se torne mais elástico para um nível de consciência maior sendo penetrado. Porque tem o arquetipo ou o arquétipo, mas a gente pode sim, senhor, nós podemos. Nós podemos extravasar o arquétipo. Nós podemos entrar em outros arquétipos, inclusive. Dos felinos, principalmente, né? Que é um dos meus arquétipos, né? Preferidos, da pantera. Entende? Então, assim, o que eu tô falando pra vocês é que isso aqui deixou de ser espiritualidade para ser ciência e espiritualidade. Eu consegui trazer uma fórmula que fundamenta a espiritualidade na ciência. Entende? Isso é muito importante, apesar de você não entender a importância ainda. Porque a partir disso eu consigo modular instrumentos como um celular, por exemplo, para ele ser benéfico para o campo vibracional, porque cada um não tem uma assinatura. Vou contar para vocês o que eu quero dizer, porque fica muito longe. Cada pessoa, porque assim, às vezes você fala assim, eu vou ouvir esse hertz aqui, esse 528 hertz, esses 44 hertz, não sei o que. Vou ouvir, às vezes aquilo não bate com a sua assinatura vibracional. A gente consegue matar uma pessoa quando a gente conhece a assinatura vibracional dela. Por exemplo, assim, a assinatura vibracional, se ela se transformar em algo para ser colocado em blockchain, é perigosíssimo. Com a sua assinatura vibracional, por exemplo, eu consigo, daqui da onde eu tô, tendo determinado tipo de instrumento, eu consigo te acessar. Entende? É uma digital. Então, eles sabem disso. Tanto é que existem armas psicotrônicas. Armamento psicotrônico. Nada do que eu estou falando aqui eles não sabem. Só que a ciência não trouxe para todo mundo ver assim, gente, é assim que funciona o corpo. Isso é o que nós somos, é da onde nós partimos. É assim que funcionam as coisas. Então é tudo picado, partido, tipo partido político que parte a nação, partido político parte a nação, faz isso.
direita, esquerda, centro, diagonal, enfim. O lance é você se integrar. E outra coisa, aprende uma coisa, dentro da minha cosmovisão é claríssimo. Não percam o ego. Só trabalhem ele, lapidem ele, para que ele se transforme a personalidade da consciência. O seu ego é a personalidade da consciência que não tem, é despersonalizada. Quando ela entra no projeto Adam Kadmon, quando ela entra, a consciência entra, ela toma uma forma. E como a gente, assim, no início, eu penso, eu estou elucubrando, no início, quando você, o primeiro homem que surgiu fisicamente, ele surge e ele é que nem inteligência artificial, que a gente ensina machine learn, a gente não ensina a máquina, e aí esse ensinamento é passado via DNA. Por isso que a gente fala de trabalhar ancestrais, porque esses ancestrais ainda mexem. A gente acha que a gente está tomando uma decisão, está vendo a coisa por determinada lente. Eu vejo assim porque é assim que eu... Não, você está sentindo com um sentimento do seu ancestral. Você está sentindo assim, você não está sentindo por você. Aquilo que você está sentindo nem é você. Você precisa saber quem é você. E é por isso que eu fico te dando exemplo. Seja modelo, seja jogador de futebol, seja como tal pessoa, só não seja como você. Porque a partir do momento que você for você, você se torna assim, tipo, incorruptível, impenetrável. Sabe? Você se torna poderosíssimo. E todo o campo que disser que, mas você pensa diferente, então não sei o que, você é louco, não sei o que, é tudo gente que são os senhores Smith. Porque assim, quando você tá nessa pegada de desenvolvimento pessoal, esteja você onde estiver ouvindo isso, em qualquer espaço-tempo. A gente aprende dentro da gnose, né, da filosofia gnóstica, tá? Que a gente é o próprio sistema. Quando a gente descobre uma coisa nova e a gente está superando a Matrix, né, o padrão, esses arcontes, a gente chama de arcontes, que são como deuses que instituem aquilo para que você viva aquilo que é o seu destino. Quando eu estava... e tudo isso é embasado... Quem já leu Piste Sofia deveria ler. Porque Jesus, quando ele fala que ele chega no 7º céu, que ele passou por vários céus e ninguém viu ele passar, né? Porque ele tira a roupa dele, as vestes, né? E aí ele chega muito rápido, porque ele sabe tudo isso. Fica muito nítido que existe toda uma geometria real, o posicionamento desses arcontes em determinados espaços, né, dentro dessa geometria que é a realidade física. E eles dominam isso, eles dominam, porque assim, a maior parte das pessoas vive em destino, tem destino realmente. Está escrito em tábua. Só que existem pessoas que superaram o destino. Elas estão acima disso. E não que elas, muitas vezes, vão sair da roda do samsara de uma vez, porque elas escolhem voltar, porque elas já sabem se despir dentro desses corpos do Adam Kadmon. E de repente eles falam... Porque muitas filosofias falam assim, mas você não pode ser um animal, porque você já evoluiu do cristal. Se eu quiser, de repente, num nível de consciência, eu preciso entender determinado aspecto, eu quero, fomentar um aspecto da minha individualidade, eu já estou altamente individualizada, eu já consigo entrar e sair de dentro disso, tendo uma alma e um espírito conectado que forma essa consciência, alma e espírito individualizado, né? Essa consciência que está consciente de si, que já não é uma consciência inconsciente, eu entro aonde que eu quiser. Quem que falou que eu não posso viver um pouco como uma coruja e viver a realidade dela para realmente imergir em mim determinados aspectos, para eu trabalhar determinados aspectos, ou superar determinados aspectos, ou criar um fractal em mim? E fractal é uma coisa que todo mundo fala que é holografia.
né? Que é quando todo, assim como é acima é abaixo, é embaixo, é o fractal. A gente cria fractais. Eu falei para meus filhos, né? Vocês são um fractal meu. Então vocês têm que superar a mim, porque vocês têm que criar um nível de individualidade, individualização tão grande que vocês me superem. Entende? Que aí eu não possa dominar vocês, eu não possa, tipo, exercer controle sobre vocês, porque até então vocês estão sob... eu quis, né, trazer mais pro racional, para aquilo que eles entendessem. Né? Eu falo assim, eu mando em vocês podem ter 20 anos. Enquanto vocês não chegarem nesse nível, vocês ainda estão por destino, ou seja, eu controlo vocês. Porque eu sou a trindade que manifestou vocês. Né? E assim como é acima é abaixo. E aí quando a pessoa consegue conceber essa lógica, ela simplesmente começa a entender a vida sob um outro prisma. Inclusive o prisma, gente. Os 7 corpos é como se fosse o prisma. Quando a luz, a consciência passa em cada parte do prisma. O prisma é físico, né? Consciência, você consegue ver a consciência passando nesse prisma. O prisma são esses 7 corpos, né, que de repente eles estão condensados. Fisicamente você vê como prisma, fisicamente você vê a mente como corpo. Entende? É muito legal isso. É muito legal quando você está desperto para ver. E eu não estou falando... Porque assim, muito vem da técnica. Eu tenho a técnica, mas muitas vezes falta experiência em muita coisa. Porque o fundamental é técnica e experiência, né? Eu tenho experiência em algumas coisas. Eu absorvo vivências de outras pessoas, inclusive, tá? Mas enfim, gente, eu passei aqui para revelar para vocês que eu sou a brasileira autodidata, pesquisadora, autodidata, independente, que efetivamente descobriu que a mente tem uma localização e a mente é você, é o seu corpo físico. Cada um de nós é constituído desta forma, possuímos esses 7 corpos e pertencemos ao arquétipo Adam Kadmon. Cada um de nós recebe a consciência, que é aquilo que vivifica todo esse arquetipo, tá? E a gente vem aqui por escolha, assim, para vivenciar esse jogo. Eu lembro que, Ayrton, eu escrevi assim, né? Eu zerei o jogo. Eu zerei o jogo. E eu zerei o jogo porque uma vez o meu irmão estava aqui dentro e eu estava aqui dentro da minha casa. E aí ele falou pra mim, ele estava conversando comigo, aí eu estava escrevendo um livro. Esse livro que eu tinha combinado com você. E aí eu entendi que nós somos o sistema. O sistema nos atinge e como que esse campo mórfico, como que a gente atinge outros através das nossas percepções e como que isso funciona, como cada um de nós se torna um senhor Smith que fica correndo atrás do Neo que despertou, ou de Jesus Cristo. A gente quer acabar com Jesus Cristo. Toda vez que uma pessoa à luz aparece num ambiente, que ela aponta determinadas práticas estranhas, ela é vista como inimiga, ela é vista de uma forma errada, porque quando o indivíduo aporta justiça, que justiça não significa certo e errado do dual do homem, mas equilíbrio entre aquilo que é bom e mal, luz e sombra, é complicadíssimo. Existe um nível de rechaço gigantesco, as pessoas não gostam de ser expostas e sempre querem crucificar, porque afinal de contas, esta pessoa, ela mostra coisas e nós não gostamos de olhar para isso. E a pessoa vai todos os dias na igreja, no culto, no terreiro, na fraternidade, na irmandade, vai todo dia, mas ela não quer que exponha,
Porque ela não trabalhou a si mesmo. Não trabalhar a si mesmo, a parte obscura, descer ao Hades, é simbólico. Descer ao Hades é muito simbólico, gente. É você mexer naquilo do mais obscuro possível. Entra com Hecate. Entra com arquetipos, né, de animais de poder que possam te ajudar a fazer essa caminhada. Porque não é fácil a gente olhar as coisas terríveis que nós temos dentro. Mas quando a gente é capaz de olhar e capaz de, aos pouquinhos, colocar luz e ver, gente, que bagunça é essa que eu tenho dentro de mim? O que meu meio está reverberando? O que eu preciso trabalhar? Quando a gente vê muito fora, né, a gente critica muito fora, o que a gente está precisando trabalhar dentro também, né? Tem muitas coisas, só que assim, isso acaba sendo um pouco mais espiritual do que ciência? Não, porque a psicologia mostra de uma forma um pouco diferente tudo isso que eu tô falando. As pessoas entram em estado de depressão, as pessoas se fragmentam psiquicamente, as pessoas precisam usar droga, as pessoas precisam usar ayahuasca, as pessoas precisam usar tantas coisas para elas saírem, e elas, muitas vezes, porque assim, existe um limiar, é muito sensível isso, entre aquilo que realmente não é um escapismo espiritual, fuga pessoal, vício. Existem tantas coisas, gente, que a gente... Sabe assim, o álcool, a comida em si, tudo isso é motivação de vício. Que a gente precisa muito bem... eu tô comendo por quê? Eu tô ansiosa por quê? Como que essa ansiedade me bate? Como que isso acontece? Se eu não falar determinada coisa, eu preciso falar, porque senão eu fico com dor de garganta. Então assim, como que funciona tudo isso para mim? Como que é a minha dinâmica de existir? Quando você entende que você é a mente, andando por aí, que o seu corpo físico é a própria mente. Você entende que você precisa realmente criar campos vibracionais que reverberem com o seu de uma forma que tenha alinhamento. E que você tenha exponenciação. Existem pessoas que te drenam. Você se lembra que no processo da o processo químico da pilha, tem um doador e um receptor. E o receptor, ele tem que criar uma nova coisa. Agora, quando dois se unem ou mais se unem só para falar mal do outro, só para fazer coisa errada, só para julgar, sem propósito de melhoria para a grande maioria, então você está sendo subtraída. Ou você está sendo subtraído. Entende? Está na hora da gente acordar para aquilo que é o mais básico. Quando você entende que seu corpo físico é a própria mente. Quando você toma posse dessa sabedoria, você simplesmente domina o seu meio, porque você não deixa mais que o seu corpo físico esteja onde a sua mente não pode estar, porque ela pode se condicionar, pode ser guiada, pode ser manipulada. Quando você entende que seu corpo físico é a própria mente, você compreende que a sua família tem que ser aporte, que as pessoas que estão em volta de você têm que exponenciar e que você tem que catalisar o outro e que todo mundo tem que se superar. Quando você entende que o seu corpo físico é a sua mente densificada, você toma cuidado com o que você come, com o que você ouve, com o que você bebe, porque tudo é mente. Você quer anestesiar sua mente? Beba, use droga.
Você está anestesiando seu corpo, que é a sua mente densificada. A partir do momento que você é a sua mente, você não fica mais em relacionamentos ruins, aquilo que não te aporta em verdade, porque você sabe que cada partezinha do seu corpo que é tocada por uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que não tem mais um impacto verdadeiro sobre a sua vida, aquilo te machuca. Não só fisicamente, emocionalmente, em vários âmbitos. É a sua mente experienciando da pior forma os relacionamentos. Isso entra em tantos níveis. Quando você entende que seu corpo é mente, você compreende que você não pode deixar o seu filho numa escola qualquer. E que você não expõe o seu filho à televisão. Você não expõe o seu filho a redes sociais, porque ele todo é mente. E qualquer pedacinho do seu filho é tão importante. O seu filho merece ser cuidado, a sua filha merece ser cuidada. Quando você sabe que cada pedacinho do seu filho é a mente dele expressa densamente, na parte densa, você evita que ele coma coisas estranhas, coisas mais químicas que não pertencem ao natural e orgânico. Vou falar para vocês, não existe inteligência artificial. Existe apenas inteligência no artificial. E o artificial não tem compatibilidade com o orgânico. Só que o inorgânico tem com o orgânico. Porque dentro de todos esses processos, o inorgânico também faz parte do orgânico. Mas o artificial não. O artificial é tudo aquilo que perde luz, perde consciência. Então você vai começar a escolher aquilo que você come, aquilo que você bebe, com quem você anda. Por que você anda? Porque tudo é mente. Tudo está interferindo em você se elevar ou não dentro de você mesmo. Você precisa entender isso. O que eu trouxe aqui é algo muito, muito novo. E não que ninguém soubesse, porque todo mundo tem espelho. Mas é porque a própria ciência não fala isso pra você. Você sabe por quê? Porque uma das formas de eu falar que você tá separado. Toda vez eu te separo, eu falo que Deus não está dentro de você. Eu falo que a mente está em algum lugar que a gente não sabe onde é. Eu sempre fico dividindo. Você é mente. Você é puramente por onde a consciência gera uma personalidade. O seu ego é a personalidade da sua consciência. Qual é o tipo de ego que você quer vivificar? Qual é o tipo de ego que você quer vivificar? Que tipo de pessoa você quer fazer nascer aqui nesse planeta? Qual é a verdade que você quer manifestar? É sobre isso. Essa live é sobre isso. Independente de ter mostrado partezinha do trabalho que eu fiz, eu vim trazer algo que vai fazer uma grande diferença na vida de muitas, muitas pessoas, quando elas entenderem que o corpo delas é a manifestação densificada, materializada da própria mente. Quando você entende isso, outros processos começam a culminar dentro de você. E um poder incrível surge. E uma luz tremenda, porque a luz só vem depois que a vibração acontece. Surge a partir de você. E quem sabe você vira uma estrela? Porque afinal de contas, estrelas são corpos celestes que emitem luz própria. Mas eu gosto das constelações, das galáxias. Você pode deixar de ser uma estrela para se auto-engendrar, se você entender o processo certinho. Porque assim como é acima e abaixo. Aqui o que eu formo no planeta Terra é espelhado naquilo que a gente chama de céus.
E para quem não entendeu que nós somos pura vibração, seria impossível, inclusive num corpo físico que vibra a determinados hertz, sair fora daquilo que a gente chama de planeta Terra. Porque o planeta também vibra numa escala que permite a existência da vida aqui. Qualquer outro planeta não vibra igual. E a gente precisaria estar em outro nível de densidade, em outra veste corpórea para poder fazer essas viagens. Estão te enganando de tantos jeitos. Eles contam tanto para você, falam que você vai para Marte. Mas você não vai para Marte. A nossa experiência é na Terra. E você precisa entender que você é um cidadão terrestre. Que você está dentro do projeto Adam Kadmon. E que está totalmente interligado com vários outros níveis de existir. Desde animais até os próprios robôs que o próprio homem cria. Então quando você sabe que você é mente, e você sabe que a mente trabalha através de vários mecanismos que necessitam da vibração para que seja compreendida a realidade, você nunca mais é enganado, nem pelo Elon Musk, nem pelo Bill Gates. Você não é enganado mais por ninguém. Você entende que energia não é igual a massa vezes aceleração ao quadrado no vácuo, velocidade da luz ao quadrado no vácuo. Porque cada campo vibra num tempo e espaço diferente. Só que eles não deixam que você perceba dessa forma. Agora, por que você é dominado? É porque você prefere não entender a respeito de quem é você. Todos aqueles que quiserem entender a respeito de si vão ter que fazer um trabalho interno. Primeiro entrar na sua própria obscuridade, trazer bastante luz, entender aspectos de si, porque na realidade, para eu curar qualquer coisa, eu não preciso de uma tecnologia. Eu posso, através da minha fórmula que eu criei aqui, impactar áreas da tecnologia e que eu possa fazer, inclusive, determinados tipos de equipamentos que consigam equilibrar, equalizar determinada assinatura vibracional ou determinado campo vibracional. Eu consigo trazer saúde, equilíbrio, eu consigo reestruturar um campo, principalmente naquilo que é o meu objetivo, que é o autismo. Eu consigo fazer isso. Eu consigo. Isso, eu sou filha disso. Eu já contei para vocês, para quem não sabe, quando eu era muito novinha, o meu irmão, ele me jogou do carrinho. Meu irmão tentou me matar várias vezes, vamos dizer assim. E aí eu quebrei meu braço, se não me engano, não sei se foi meu braço ou minha perna. E aí minha mãe me levou para o hospital. E o impacto, como eu era muito novinha, aquele impacto de tudo aquilo para a criança me desestabilizou. E eu comecei a vomitar muito, eu não parava de vomitar, eu fiquei mal, minha mãe conta. E aí eles chamaram uma pessoa chamada Sr. Washington. Ele era uma pessoa da radiestesia, muitos anos, eu tenho 45 anos, tá bom? E aí ele veio em casa e ele me colocou dentro da geometria de uma pirâmide. Ele me colocou naquela pirâmide. E eu parei de vomitar, e eu parei de me assustar, e ele me reposicionou. Eu sou filha desses conhecimentos. Eu surjo exatamente desse útero onde o impossível para a maior parte da humanidade é o super possível para mim. E eu sempre vou conseguir fazer com que aquilo que eu acredito se torne uma expressão matemática, porque a matemática ela prova e traz a materialidade, tanto o real quanto a ilusão. E quem domina isso,
Quem entende isso faz bastante coisa para a humanidade, consegue aportar bastante. Mas enfim, gente, eu quero agradecer. Eu tô aqui há muito tempo, tô aqui há 3 horas e 10 minutos aproximadamente. Eu quero agradecer a presença de todos que estão, estiveram e estarão. E falar para vocês que o que tem de conteúdo nessa live é realidade. Vou deixar disponível depois, quando eu estiver estruturando a live direitinho, salvar tudo bonitinho, eu vou deixar a descrição com um link, porque eu ainda não estou conseguindo disponibilizar o Google Acadêmico para que vocês vejam os trabalhos e entendam mais a respeito de toda essa cosmovisão que eu estou partilhando. Mas eu digo para vocês, não adianta uma pessoa vir e falar que descobriu a teoria de tudo, nada vai servir. O que adianta descobrir alguma coisa se as pessoas não empregam, se elas não entendem a base do negócio? Vira nada. E você vai ser desviado para você não saber, para você não aprender, porque você está sendo usado como massa de manobra a todos os momentos. Você vira para a direita, vira para a esquerda, vira para o centro e para a diagonal. Você vai estar vendo que aí é na sua casa, seja onde você estiver, tem uma marca falando para você que ela deve ser usada, que um carro deve ser comprado, que ter muito dinheiro é sensacional. Quando você domina essas verdades, você se torna, como Sai Baba fazia, um manifestador, um criador de realidade de verdade. Não é co-criador zoado que vive de eu tenho que esperar sincronicidade. Não, vou manifestar coruja, pá! Isso é fato. Colapso da função de onda é fato. Escolher se o gato de Schrödinger tá vivo ou morto é fato. Você só tem que saber usar. O fato é que você não está sendo ensinado a usar os seus poderes. Isso não é um poder. Na realidade, todo mundo vem com isso. Está no nosso âmago como ser humano, nosso arquetipo. A gente pode fazer tudo isso. A única coisa é que você fala assim, mas eu tenho meu dia a dia. Todo mundo vai ter uma desculpa, mas vai aparecer uma pessoa que não vai dar desculpa. E essa pessoa vai fazer acontecer. E aí é quando você fala, é mentira. Nem existe isso. Geralmente a gente fala que é mentira e nem existe isso, porque a gente não teve assim a responsabilidade de fazer. Então é sobre isso. Sobre autorresponsabilidade. Sobre o fato de que você é o Deus. E Deus só surge depois que a consciência se torna consciente. Deus não acontece nem antes e nem depois. E a alma só surge depois que você consegue instalar a sua identidade. E o espírito só surge quando essa alma, essa identidade, ela possui uma consciência plena, consciente de si mesma. É um processo, mas todo mundo pode. Se eu conseguir alcançar essa verdade na minha cosmovisão, imagina você. Você tem o mesmo potencial, porque tudo está em potencial. Tudo é consciência, potencial em estado de dormência, em ponto zero. Você só precisa recordar. Você já fez isso antes. Se você está aqui, você já fez isso antes. Eu já fiz. Eu sei que eu já fiz. Tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram, estão e estarão aqui, porque essa mensagem é para você. E tudo isso foi feito com muito, muito amor, com um amor imenso, porque a minha pretensão não é sobre libertar, salvar, mas é sobre recordar. Só recorda quem já passou.
Ninguém que não passou vai conseguir recordar, vai refutar, mas recordar não. Tá bom? Então, uma boa noite para todos. Que esse Deus, esse poder, ele realmente assim insurja dentro de você, para que você tome o poder nas suas mãos e faça de você um sol. Sabe um sol? Que você seja essa estrela, e que de estrela você vire uma constelação, de constelação uma galáxia, cosmos e universo. Tá bom? Eu agradeço imensamente a presença de todos e que estejam todos muito bem protegidos, muito expandidos também em consciência, que vocês façam essa expansão e que tudo dê certo na vida de vocês, porque eu sei que é complicado. Eu sei que a vida nos põe tantas coisas estranhas, mas é tão lindo. Não desistam da vida, porque a vida é eterna. E se você quiser, você pode entrar e sair desse mesmo corpo que você tá, sem precisar morrer e nem nascer. Tá bom? Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.